Olá pessoal, eu sou Yolanda e hoje, junto com o meu grupo, que é formado por mim, Yolanda Samara, Ana Carolina, Felipe, Laisa, Kailane, Natanaele, Yolanda Paulino e Uedja, vamos falar sobre a diabetes e seus diferentes tipos. Diabetes é uma síndrome metabólica decorrente da falta de insulina ou defeito na secreção e ação da insulina. Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite a metabolização da glicose. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. E nos últimos 10 anos, esse número tem aumentado consideravelmente. Os sintomas de diabetes são boca seca, fome e sede constante, micção frequente, náusea, sonolência, fraqueza, fadiga e entre outros. Os fatores de risco para diabetes são predisposição genética, obesidade, sedentarismo, pessoas hipertensas e pessoas com colesterol muito alto. A diabetes, se não for tratada, pode trazer algumas complicações. Entre elas está problema nos olhos, como catarata, glaucoma, retinopatia diabética, problemas no coração, como infarto ou AVC, infecções, e as infecções dos diabéticos são extremamente difíceis de cicatrizar, o que muitas vezes causa amputação. Agora, meus colegas irão falar dos diferentes tipos de diabetes. Olá, eu me chamo Yolanda Paulino e eu vou dar continuidade ao tema sobre diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, ela é mais acometida na fase da adolescência, que é onde o meu pâncreas tem uma resistência na produção de insulina. Esses pacientes que têm diabetes tipo 1 são pacientes que vão necessitar do uso contínuo de insulinas. Um dos seus principais sintomas são tontura, fome excessiva, fadiga e náusea. A diabetes tipo 1 é uma doença dita autoimune, pois o próprio sistema imune destrói completamente as células que fabricam a insulina. Meu nome é Kailane Oliveira e eu vou falar sobre diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 surge como resultado da relação de fatores hereditários e ambientais e podem estar associados ao envelhecimento populacional e a um estilo de vida não saudável, com baixa frequência de atividades físicas, obesidade e alimentação inadequada. Ela é uma doença crônica e vem se sobressaindo devido às suas complicações. Em razão disso, é uma doença conhecida como silenciosa, devido à falta de manifestações de sintomas em parte dos diabéticos. O principal fenômeno fisiopatológico é a resistência à ação da insulina, diminuindo a captação da glicose em tecidos que dependem da insulina. Dessa forma, não há efetiva ação hipoglicêmica da insulina pelas células, resultando o aumento da produção da glicose, o que colabora ainda mais com o aumento da glicemia e se associa com altos níveis de insulina no sangue. Os primeiros sintomas do diabetes estão relacionados aos efeitos diretos da concentração alta de glicose. Como os rins produzem um excesso de urina, o indivíduo com diabetes elimina grandes volumes de urina, o que acarreta uma sede anormal. Outros sintomas incluem a visão borrada, a sonolência, a náusea e a diminuição da resistência durante os exercícios, pressão alta, apneia do sono e acúmulo de gordura abdominal. Esses sintomas desenvolvem-se principalmente por causa de hábitos e estilo de vida. É possível preveni-los com algumas atitudes simples no nosso dia, como a alimentação saudável, prática de exercícios físicos regularmente, parar de fumar e controlar o peso. Me chamo Natanaele e vou falar sobre consequências, diagnóstico e tratamento do diabetes mellitus tipo 2. O diabetes, quando ele não é controlado, ele pode trazer consequências negativas para a visão, rins, coração, nervos e membros inferiores, além de provocar desidratação e complicações respiratórias. Aí, para evitar as consequências do diabetes, mudar o estilo de vida, perder peso, praticar exercício físico e ficar indo ao médico com frequência. Aí o diagnóstico é que, para confirmar o diagnóstico tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, o especialista pede alguns exames para medir a glicose no sangue
No teste de glicemia, o indivíduo passa 8 horas em jejum e assim é coletado o sangue. Aí a doença não tem cura, mas pode ser controlada. É imprescindível manter o controle da glicose no sangue, seguir medicação oral indicada pelo médico ou aplicação de insulina. O tratamento pode variar ao longo da vida. Por isso é importante manter uma frequência de ida ao médico para averiguar a necessidade de mudança. Para prevenir diabetes mellitus tipo 2, ele tem que manter um estilo de vida melhor, ou seja, é possível preveni-lo com algumas atitudes simples no seu dia a dia, como consumir diariamente verdura, legumes e pelo menos 3 porções de frutas. Aí reduzir o consumo de sal e gordura e parar de fumar. Aí o tratamento, identificar o grau de necessidade de cada pessoa, identificar conforme cada caso. E seguintes medicamentos e técnicas. Inibidores da alfa-glicosidade, que impede a digestão e a absorção de carboidrato no intestino. O sulfonilureia, que ele estimula a produção pancreática de insulina pela célula. E as glinidas, que agem também estimulando a produção de insulina pelo pâncreas. O diabetes tipo 2, ele normalmente vem acompanhado de outros problemas de saúde, como obesidade, sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeo e hipertensão. Por isso é essencial manter o acompanhamento com o médico para tratar. Aí, a atuação do profissional na assistência seria orientar o paciente, o portador de diabetes, a mudar ou manter um hábito de vida saudável, a fim de diminuir a ocorrência de complicações vindas de um tratamento diabético. Aí, orientar o paciente diabético tipo 2 quanto à realização da vacina contra a influenza e monitorar o paciente em uso de insulina, ou seja, demonstrar a aplicação da insulina e fornecer esquema de rodízio ao paciente. Instruir sobre como é realizada a aspiração das unidades de insulina e mesmo as complicações. Olá, meu nome é Felipe Lohan e eu vou falar sobre a diabetes gestacional. A diabetes gestacional é caracterizada pelo aumento de glicose no sangue durante a gravidez, que pode trazer complicações para a saúde da mulher e do bebê. A gestante sofre várias alterações hormonais ao longo de 9 meses do desenvolvimento do bebê. O corpo passa a produzir uma maior quantidade de insulina, responsável por transportar a glicose dos alimentos até as células. Isso acontece com intensidade no último trimestre da gravidez, quando a mulher precisa ingerir uma quantidade maior de carboidrato para que a criança se desenvolva bem. Acontece que outros hormônios liberados pela placenta atrapalham esse processo e obrigam o pâncreas a trabalhar dobrado para manter os níveis de substância em ordem. Muitas vezes o esforço não é o suficiente e sobra açúcar demais na corrente sanguínea. A doença coloca em risco a saúde do bebê, que passa a receber muita glicose por meio da placenta. O pâncreas do feto acaba sobrecarregado, mesmo trabalhando a todo vapor. Não há hormônio suficiente para transformar em glicose e energia nas suas células. As sobras de açúcar viram gordura e a criança ganha peso além da conta. No parto, quando os médicos cortam o cordão umbilical, o fornecimento de açúcar da mãe para o bebê é interrompido. Como seu pâncreas produziu muita insulina, há o risco de hipoglicemia, uma queda brusca na quantidade de glicose na circulação. O excesso de hormônio ainda atrapalha a absorção de cálcio, potássio e magnésio. O diabetes gestacional também aumenta o risco de parto prematuro. Meu nome é Ana Carolina e eu vim falar um pouco sobre diabetes gestacional. Como o ganho de massa excessivo é um dos responsáveis pelo distúrbio, adotar uma dieta equilibrada e praticar exercícios físicos são estratégias para equilibrar o nível de glicose e, consequentemente, evitar diabetes tipo 2. O obstetra que acompanha a gestante, ele também acompanha o seu peso e a sua rotina e também pesquisa sobre seu histórico familiar. Qualquer alteração nos resultados das avaliações já são alerta para diabetes gestacional. Exames de ultrassom também são realizados para avaliar o tamanho do feto e avaliar se tem alteração no volume do líquido amniótico.
Mulheres diagnosticadas com diabetes gestacional, elas podem ter a diabetes antes da gestação, mas elas não sabiam, aí elas descobriram durante a gestação, ou seja, aquela diabetes prévia, antes da gestação. E também tem aquelas gestantes que tiveram diabetes durante a gestação. Todas as mulheres sem diagnóstico de diabetes mellitus, com glicemia maior ou igual a 92 miligramas por decilitro, já automaticamente já recebem um diagnóstico de diabetes gestacional. Todas as gestantes com glicemia de jejum menor que 92 miligramas por decilitro são submetidas a um teste de sobrecarga oral, que é um teste feito com 75 gramas de glicose anidra, ou seja, aquela glicose dissolvida em água. Isso entre a 24ª e a 28ª semana. Se o resultado desse exame for maior ou igual a 92 miligramas por decilitro, elas têm sim diabetes gestacional. O diabetes gestacional, ele exige um acompanhamento específico e avaliações regulares da curva glicêmica. Para manter o açúcar em ordem, o médico recomenda uma atenção extra à dieta, cortando assim açúcar em excesso, alguns carboidratos. As refeições devem ser controladas. E se o nível de glicose continuar aumentando, mesmo diante de todos os cuidados, os médicos, ele pode sim passar insulina para as gestantes. Bom, o profissional de saúde é super importante para estar ali aconselhando, mostrando o melhor caminho, principalmente os nutricionistas, para ajudar na dieta das gestantes. Meu nome é Laísa Fernanda e eu vou falar sobre diabetes do tipo LADA. LADA é a sigla em inglês para diabetes latente autoimune do adulto. Atinge 2% da população e ocorre geralmente em jovens adultos. Esse tipo de diabetes se caracteriza por uma agressão ao sistema imunológico que destrói as células betas responsáveis pela produção de insulina no nosso corpo. Essa destruição acontece pois o indivíduo começa a produzir anticorpos anti-GAD, sendo o GAD do glutamato descarboxilase, o nome de uma enzima importante para o organismo e que auxilia o funcionamento do pâncreas. Os primeiros sintomas da diabetes tipo LADA incluem cansaço, cabeça ausente e fome logo depois das refeições. No entanto, à medida que a doença evolui, a capacidade do doente para produzir insulina vai diminuindo também. E o que leva aos sintomas como necessidade frequente em urinar, visão turva e formigamento. O LADA ocorre porque o pâncreas deixa de produzir insulina na quantidade adequada, provavelmente devido a algum tipo de dano causado ao pâncreas por anticorpos contra as células produtoras de insulina que lentamente danificam. Como confirmar o diagnóstico? O médico tem que distinguir o tipo de anticorpos que podem estar presentes para pôr de lado outros tipos de diabetes. O tratamento da diabetes tipo LADA tem muitas semelhanças com o tratamento dos outros tipos de diabetes. Por etapas, o mais normal será a restrição do consumo de calorias e aumento do exercício físico para controlar o peso, a toma de antibióticos orais. A determinada altura será necessário incitar a terapêutica com insulina. Possíveis complicações que podem causar o aumento da glicemia e altas taxas podem levar a complicações no coração, artérias, olhos, rins e nos nervos. Em casos mais graves, podem levar até a morte. LADA foi descoberta por alguns cientistas que começaram a pesquisar em diabetes tipo 2 se existia a presença de anticorpos e descobriram que 10% de diabéticos tipo 2 apresentavam a sua corrente sanguínea anticorpos contra insulina, que é presente somente quando se faz diagnóstico em diabetes tipo 1. A prevenção é comer diariamente verduras, legumes e pelo menos 3 porções de frutas. Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras. Parar de fumar. Praticar exercícios físicos regularmente, pelo menos
30 minutos todos os dias e manter o peso controlado. Olá, meu nome é Wade e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a diabetes tipo MODY. E que diabetes é essa? E qual a diferença dessa diabetes para tipo 1, para tipo 2? A diferença é que a diabetes tipo MODY está associada a um diagnóstico familiar precoce, quando diagnosticada na infância, na adolescência, até sua fase adulta, sendo essa fase adulta a idade até menor que 25 anos de idade. E por que essa diabetes MODY acontece? Porque ela está ligada a um fator genético com defeitos no âmbito da secreção da insulina tipo 1, tá? E esse tipo de diabetes acontece porque, para que ela aconteça na minha família, para que ela aconteça na sua família, ela já está presente ali há 2 ou 3 gerações passadas. Tá, então qual a diferença dessa diabetes para tipo 1, para tipo 2? É que esse tipo de diabetes, que é a diabetes tipo MODY, ela só acontece por um fator hereditário. Não existe outra forma de você adquirir esse tipo de diabetes, diferente das outras, que com um fator de uma má alimentação, que com um fator de obesidade, você pode adquirir, diferente da MODY. Com a MODY você só, de fato, adquire esse tipo de diabetes se for um fator hereditário, que é considerado como uma herança dos nossos pais. Então, se um dos seus pais tem esse tipo de diabetes, a probabilidade do seu filho desenvolver esse tipo de diabetes hereditário, que é considerado como uma herança dos nossos pais. Então, se um dos seus pais tem esse tipo de diabetes, a probabilidade do seu filho desenvolver esse tipo de diabetes é até de 50%. E por que essa diabetes tipo MODY acontece? Porque por causa de uma transmissão, né, autossômica dominante. E que transmissão autossômica dominante é essa? É justamente o fator hereditário, porque ela só acontece pelo fator hereditário. Não existe outra maneira de acontecer a diabetes tipo MODY sem ser por um fator hereditário, ou seja, por um fator genético, tá? Por isso que ela é considerada uma diabetes tipo muito rara, porque a única diabetes que acontece por um fator hereditário é a diabetes tipo MODY, né? E como diagnosticar esse tipo de doença? Como diagnosticar a diabetes tipo MODY? Por uma análise, é um exame, tá? Porque é uma análise genético-molecular, tá? E qual a importância desse exame? É um exame específico para avaliar o seu fator genético. E que tipo e por que a importância desse exame? Porque é por esse exame que vai te dar aí a melhor condução junto ao seu médico de fazer o autocontrole dessa doença, tá? Que é a diabetes tipo MODY, tá? E é um fator assim importante lembrar que tanto a diabetes tipo MODY acontece por um fator hereditário, é a diabetes tipo MODY, né? E como diagnosticar esse tipo de doença? Como diagnosticar a diabetes tipo MODY? Por uma análise, é um exame, tá? Porque é uma análise genético-molecular, tá? E qual a importância desse exame? É um exame específico para avaliar o seu fator genético. E que tipo e por que a importância desse exame? Porque é por esse exame que vai te dar aí a melhor condução junto ao seu médico de fazer o autocontrole dessa doença, tá? Que é a diabetes tipo MODY, tá? E é um fator assim importante lembrar que tanto a diabetes tipo MODY existe, como existem os outros tipos de diabetes, a linha de tratamento clínica é uma só, tá? Para todos eles, até porque para todos os tipos de diabetes. Por quê? Porque não tem cura. Então, nesse fator, ela é tratada como todos os outros tipos de diabetes, deixando claro que os sintomas dela é diferente dos outros sintomas de diabetes? Não. Tanto que a gente liga o fator da diabetes MODY ao sintoma da diabetes 1 e da diabetes 2. São os mesmos fatores, tá? Os mesmos fatores clínicos de sintomas são os mesmos, que é o aumento de açúcar no sangue.
né? E como tratar esse tipo de diabetes? É como eu falei, não muda. Vai ser o mesmo processo clínico com medicamentos, com uso de insulina e, claro, todos os tipos de diabetes. Por quê? Porque não tem cura. Então, nesse fator, ela é tratada como todos os outros tipos de diabetes, deixando claro que os sintomas dela é diferente dos outros sintomas de diabetes? Não. Tanto que a gente liga o fator da diabetes MODY ao sintoma da diabetes 1 e da diabetes 2. São os mesmos fatores, tá? Os mesmos fatores clínicos de sintomas são os mesmos, que é o aumento de açúcar no sangue. Né? E como tratar esse tipo de diabetes? É como eu falei, não muda. Vai ser o mesmo processo clínico com medicamentos, com uso de insulina e, claro, aí uma boa alimentação, né? Uma reeducação alimentar, que é de grande importância para o fator da diabetes. Não só a diabetes MODY, mas em si, em todos os tipos de diabetes. Porque o tratamento é único, porque são doenças que não têm cura, são doenças autoimunes, certo? Então, não tem cura, então é um fator só de tratamento. E para concluir aí o assunto, a importância, né, da enfermagem de auxiliar esse paciente, de orientar com relação à glicemia, de estar sempre acompanhando, de estar sempre fazendo o HGT, de sua importância aí com seu acompanhamento, dando todo o apoio ao paciente com diabetes MODY e desenvolvendo qualquer outro tipo de diabetes.